Bom dia, meu nome é Janaína e no jornal de hoje falaremos sobre a educação, a diferença entre os alunos copistas e pesquisadores e também sobre a neurociência. Bom dia, meu nome é Marcos e começaremos falando sobre a história da educação. A educação formal no Brasil teve início em 1549, quando o padre Manuel da Nóbrega chegou ao país. A alfabetização era restrita aos meninos, que aprendiam a ler e escrever ao mesmo tempo e que se convertiam ao cristianismo. O principal objetivo dos jesuítas era a propagação dos ensinamentos religiosos aos seus alunos. Em 1760, embora não houvesse formação específica de professores, havia um concurso para professores. As aulas começaram oficialmente 14 anos depois, ou seja, em 1774. Nesse longo intervalo, professores particulares ensinavam aos filhos de famílias que tinham essa possibilidade em termos financeiros. Havia um título de nobreza reservado aos professores, que também eram isentos de alguns impostos. Baseado nesse tema, entrevistamos a professora Jaciara, do Colégio César Itapajipe, e tiramos algumas dúvidas. Eu que agradeço, o convite da turma para participar desse trabalho, que vocês vão desenvolver na sala de aula. Agradeço o convite para falar um pouquinho do que eu entendo, do que eu sei, o pouco que eu sei sobre a educação e a importância dela. Eu sou fruto dessa educação pública. Agradeço muito aos meus pais, por terem me incentivado a não desistir, a continuar e me tornar a pessoa que eu sou hoje, Então, a educação transforma, a educação muda vidas, a educação muda pessoas, e pessoas transformam a vida. Já dizia o nosso querido e saudoso Paulo Freire, A educação, ela muda o mundo, ela transforma vidas. E eu me sinto grata por ter passado, por essa instituição, e até hoje ainda passo, porque a gente nunca para de estudar, porque a educação é assim, ela está sempre em transformação. E a gente precisa estar acompanhando essas transformações e cada vez mais estar podendo contribuir para essa educação de qualidade, gratuita para todos. O método de ensino antigamente mudou e muda o tempo todo. As escolas antigamente não tinham acesso a tecnologias avançadas, como computadores, a internet, smartphones, e eram bem limitados. Muitas vezes os professores utilizavam quadros negros, livros didáticos e outros materiais simplesmente para transmitir o conhecimento. Os alunos das escolas atuais estão crescendo em uma realidade muito mais conectada e com maior volume de informação do que seus pais. Conhecidos como os nativos digitais, essa geração é muito mais imediatismo e apresenta muito mais dificuldade de foco de atenção. Então, nós entrevistamos a professora de língua inglesa, Larissa, para sabermos a opinião dela sobre isso. Bem, na minha época de ensino médio, o método de ensino que foi aplicado pelos professores era um ensino tradicional. Então, existia muita utilização da louça, do quadro. Na época, a gente utilizava muitas atividades no caderno, a gente fazia muitos exercícios no caderno. Então, era uma aula expositiva, no qual o professor explicava o conteúdo. Existia pouca interação entre o aluno e o professor. Então, o professor estava ali na frente da sala de aula como uma espécie de detentor do conhecimento, certo? Então, ele que passava o conhecimento, transmitia aquele conhecimento como se estivesse depositando nas nossas cabeças aquele conhecimento já adquirido, pré-adquirido, certo? Então, existia essa pouca interação. Então, era um ensino médio que eu recebi o conhecimento por um método bem tradicional. Eu acredito que em algum passo, em algum momento, houve uma pequena mudança, uma grande mudança, inclusive, em relação aos dias atuais, já que a gente utiliza metodologias
formas de ensino nos quais o aluno passa a ser o protagonista do seu conhecimento. Então, é um aluno pesquisador, é um aluno que busca um conhecimento, é um aluno ali que está interagindo com aquele objeto do conhecimento, com o conteúdo, e interage diretamente com o professor, construindo conhecimento junto, tirando essa centralidade do professor enquanto único detentor do conhecimento. O aluno passa a ser construtor do seu próprio conhecimento e o professor trabalha ali como uma espécie de mediador dessa aprendizagem. Bem, a forma que como era ensinada na minha época de ensino médio, eu acredito que foi compatível com a minha forma de aprendizagem. Levando em consideração que eu fui oriunda de colégio público, então não existiam tantos recursos para que a aula fosse um pouco mais tecnológica, acrescentasse elementos tecnológicos. Apesar da escola existir um centro de informática na época, a maioria dos computadores não funcionavam. E isso dificultava bastante a dinâmica dos professores em promover uma aula diferenciada, uma aula diferente, que incluísse algum recurso tecnológico. Além disso, o que dentro da escola, o que era ofertado para a gente usufruía ao máximo. Principalmente a biblioteca, então acessava muito a biblioteca, a gente fazia muita pesquisa na biblioteca dentro da escola, o que auxiliou bastante aí na minha forma de aprendizagem. Na biblioteca da comunidade, certo? Então, na biblioteca da Ribeira, então é o lugar onde eu estava sempre buscando livros, buscando novas referências, e aí que foi me auxiliando no meu processo de aprendizagem. Então, eu acredito, levando em consideração nesse contexto no qual eu me encontrava, eu acredito que a forma como os professores ensinavam me auxiliou bastante no meu processo de aprendizagem. Bem, as oportunidades de uma educação cada vez mediada pela tecnologia, a gente viveu assim, bem na prática durante o período da pandemia, no qual os estudantes eles podiam estar em locais diferentes, em cidades diferentes, em bairros diferentes e ter acesso à educação, né? Através das aulas online. Então, a tecnologia proporcionou isso num momento que o mundo estava vivendo assim, o período de pandemia, um período pandêmico, né? Além disso, facilita muito o compartilhamento de material, a gente poder compartilhar materiais com nossos estudantes, os estudantes poderem compartilhar materiais entre si sobre um determinado assunto, um determinado conteúdo, se auxiliarem, produzindo o conhecimento, construindo conhecimento em conjunto, isso também é muito bom. Então, acho que a tecnologia aí como um meio para mediar facilitou bastante, é uma ferramenta que facilitou bastante. Você ter acesso a livros digitais de forma gratuita, ter acesso a artigos acadêmicos, vários materiais de pesquisa aí pela internet também. Eu acredito que é aí que a tecnologia, como um meio aí mediando a educação, ele só tem a acrescentar. Bem, eu vejo como um benefício do ensino moderno em envolver tecnologia é justamente que descentraliza o conhecimento, o professor enquanto detentor do conhecimento. Na minha época lá, o professor era aquele único detentor do conhecimento, da aprendizagem e tudo mais, mas a gente percebe que isso meio que descentraliza, porque o aluno constrói seu próprio conhecimento, ele busca seu próprio conhecimento, ele faz pesquisas, ele traz outros dados, outras informações até um pouco mais atuais em relação àquilo ali, e isso a tecnologia auxilia bastante. Fora isso, auxilia também até o próprio professor em construir dinâmicas diferentes em sala de aula, para que a aula não seja monótona, não seja uma aula que o aluno fique somente num campo de passividade, certo? Enquanto benefício, eu vejo esses como os principais elementos. Em relação aos malefícios, eu acredito que quando o estudante não sabe, ou o professor não sabe mexer com tecnologia, acaba atrapalhando esse processo de aprendizagem e dificulta bastante com que o objetivo daquela aula ele seja efetivamente atingido. A última pergunta é difícil porque a gente pensa num processo de ensino, de aprendizagem que acaba com que o aluno acaba se frustrando em relação como é que funciona essa engrenagem, como é que a gente pode dar esse sentimento de pertencimento ao estudante. É um processo muito árduo, certo?
Mas como é que normalmente eu tento virar esse jogo? É vislumbrando, visualizando a realidade daquele estudante. É trazer elementos da realidade, trazer elementos do cotidiano do estudante para a sala de aula, porque eu acredito que quando ele visualiza que aquilo ali pode ser realmente útil no dia a dia dele, é uma forma com que ele se interesse, com que ele produza, com que ele se engaje realmente na aula. Os alunos copistas, com o tempo, desaprendem a pensar e formar suas opiniões sobre várias situações. Então, os professores podem ajudá-los a pensar e criar opiniões críticas. Alguns métodos é promover questionamento a todo momento. Fazer os alunos refletirem depende muito da habilidade do professor de propor questões interessantes a ele nos momentos oportunos. Levante temas políticos que demandem posicionamento. Nesse momento, cabe a você, professor, auxiliar os alunos a desenvolverem suas ideias e encadearem seus argumentos de maneira lógica e coesa. Ofereça embasamento para as argumentações, livros, letras de músicas, vídeos da internet, filmes e curta-metragem, documentários, enfim, são inúmeras as opções de mídia que podem ser utilizadas como material motivador ou como base para os debates em sala de aula. E entre outros métodos que podem ajudar muito o aluno a ter esse pensamento crítico. A neurociência está mudando a medida de taxas de dificuldades e deficiências de aprendizagem. Aumentam contribuir com a psicologia educacional e as áreas a fim de explorar como o cérebro humano aprende para aproveitar as funções neurais envolvidas no ensino de aprendizagem para melhorar os métodos de estratégias de ensino, ajudando as pessoas com deficiências. As crianças se recusam a ir para a escola devido ao retardo mental. O objetivo desse trabalho é conscientizar educadores que ensinam sobre a importância da neurociência no aprendizado, principalmente nessa área de conhecimento. Os resultados da pesquisa apoiaram particularmente a contribuir com a neurociência, aprendizado humano. Ele argumentou que, embora a neurociência defina métodos de educação, isso não apenas transforma o aprendizado humano, mas também contribui para pesquisas mais amplas sobre o cérebro e compreender sobre processos contínuos. Então chamamos a professora Sandra Regina para falar um pouco sobre a necessidade da neurociência na nossa aprendizagem. Então, segundo a neurociência, devemos tornar o aprendizado mais útil, mais criativo, mais intenso, mais agradável e ter cada vez mais informações. Agora, como fazê-lo? São vários fatores que ajudam nesse processo. Eu andei pesquisando e li algumas formas, de como fazer com que esse aprendizado ele seja mais útil. É importante ressaltar, gente, que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de adaptação ao longo das nossas vidas, que é conhecida como plasticidade cerebral, certo? Então, esse órgão ele é responsável por remodelar e se adaptar continuamente a partir das experiências que vivemos e aprendemos ao longo do nosso caminho escolar, ou seja, da nossa vida acadêmica. Então, é importante ressaltar que aprendemos mais e melhor na interação e cooperação social, porque o nosso cérebro ele foi projetado para viver e coexistir na sociedade. Outro dado importante, que um alto nível de estresse tem um impacto negativo na aprendizagem. Outra coisa, emoções e humores afetam positivamente ou negativamente o nosso cérebro e suas funções, ok? Outro fazer seria os exercícios e os movimentos, estão sempre relacionados com a aprendizagem. A música, a arte transforma, o nosso cérebro.
e promove uma experiência de aprendizagem mais eficaz, né? Também tem a capacidade do nosso cérebro armazenar informações, ela é ilimitada e maleável, ou seja, a gente pode armazenar muitas informações. Outra coisa, fatores como dieta, qualidade do sono, histórico socioeconômico e cultural, lesões cerebrais, genética, né? Aprendizagem prévia consolidada influencia o nosso cérebro, né? E, portanto, a maneira como ele o que aprende. Estresse, tristeza, solidão ou má condição física pode prejudicar o bom funcionamento do nosso cérebro. Ok? Então ficam essas dicas. Beijos e até a próxima. O que é ser um aluno plágio? Alunos copistas são aqueles capazes de fazer cópias perfeitas, ter noção espacial do caderno e não cometer erros gramaticais. Entretanto, somente quando estão copiando da louça. Porém, o fazer sem atribuir nenhum sentido ao que é copiado, fato que capacita a leitura e a compreensão. Como se tornar um bom pesquisador? Capacidade de observação, investigação, espírito crítico e perseverança são algumas das características necessárias a um pesquisador. Em outubro, quando é comemorado o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, trazemos relatos sobre essas e outras qualidades de quem trilha o caminho da iniciação científica. A importância da criação de um aluno crítico colabora para o crescimento de indivíduos que pensam de forma independente e convivem com consciência e responsabilidade na sociedade. Durante a vida escolar, as crianças e jovens também aprendem sobre moral e ética, além das teorias da disciplina. Por fim, agradecemos a atenção de vocês e até a próxima. Boa tarde.